Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana completamente dominada por bancos centrais, com as atenções especialmente focadas na decisão de taxas da Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas ainda assim, houve decisões em todos os sentidos. Tivemos, por exemplo, do Banco Central do Brasil, a decisão de subir taxas de 10,5 para 10,75, isto depois dele ter feito cair a sua taxa anteriormente de 13,75 até 10,5 e que se mantinha nos últimos meses a estes níveis. Acabou esta semana, depois de alguma pressão sobre o real brasileiro, o Banco Central decidir por subir a sua taxa de juros em 25 pontos base. Já na África do Sul foi exatamente o inverso, depois de ter mantido as taxas em máximos dos últimos 15 anos durante quase um ano, o Banco Central Sul-Africano decidiu esta semana baixar a sua taxa em 25 pontos base, isto aproveitando também, digamos assim, o corte de taxas de juros que a Reserva Federal tinha feito no dia anterior de 50 pontos base. Por outro lado, tivemos outros bancos que mantiveram as suas taxas nos atuais níveis. O Banco Popular Chinês acabou por manter as suas taxas preferenciais a 1 e a 5 anos inalteradas. A Reserva, o Banco Central da Turquia continua também com a sua taxa de juros inalterada nos 50%, embora a linguagem parecesse um pouco mais dovish do que o esperado pelo próprio mercado. O Norges Bank manteve a sua comunicação ainda hawkish, manteve a sua taxa de juros nos 4,5% e sinalizou que provavelmente irá continuar com essa taxa até ao final do ano ou mesmo durante todo este ano. Outro dos bancos que o mercado estava digamos, atentamente à espera de alguma direção, era o Banco de Inglaterra, que, sem surpresa, manteve a sua taxa de juros nos 5%, mas também continuou a dar, digamos, a ter uma comunicação mais hawkish, dando a noção de que provavelmente este será, dentro dos grandes bancos centrais, o mais hawkish, o que demorará mais tempo a cortar taxas de juro. Isso viu-se de seguida com a Libra a registrar alguns ganhos. No Banco do Japão, Kazuo foi um pouco mais dovish do que o mercado esperaria. O Banco Central japonês manteve a sua taxa de juros inalterada nos 0,25, manteve também a sua intenção de continuar a subir taxas de juros, mas Kazuo mostrou-se, digamos, menos preocupado com as perdas do iene, agora que o iene tem vindo a valorizar e que, portanto, dessa forma tem, de alguma forma, combatido a tal inflação crescente que o Banco do Japão tem vindo a acompanhar. Mas, claro, o mercado estava mesmo à espera e atento ao que iria acontecer nos Estados Unidos com a reunião da Reserva Federal. E, de alguma forma, não foi desiludido. Havia uma grande divisão entre os que esperavam 25 pontos de corte da taxa de juros e os 50 pontos base. Nos últimos dias, nos últimos instantes, eu diria que pendia mais para a probabilidade de 50 pontos base e Jerome Powell, digamos que fez a vontade ao mercado, cortando mesmo em 50 pontos a sua taxa de juros, do intervalo 5,25-5,50 para 4,75 a 5. Este corte veio acompanhado de comentários bastante confiantes de que a economia está numa boa situação, está no bom caminho e que este corte musculado, por assim dizer, vem exatamente no sentido de manter a economia aí, nessa situação. Reiterou várias vezes, ou referiu várias vezes, que que este corte de taxas de juros não foi para evitar ou para que houvesse neste momento algum sinal de que a economia estivesse mal, que estivesse perto de uma recessão, mas mencionou antes que os riscos ascendentes da inflação e os riscos descendentes do emprego estão
mais equilibrados do que estavam anteriormente, ou mesmo deu-os mesmo como equilibrados, e por isso é exatamente nesse sentido que, sabendo-se que com riscos ascendentes ou riscos ascendentes de inflação a diminuir e os riscos ascendentes de desemprego a aumentar, acabam por levar, digamos, à possibilidade de haver um aumento do desemprego, e foi exatamente isso que preocupou, digamos, a Reserva Federal nesta quarta-feira passada, durante esta semana, nesta reunião, e que levou, digamos, a esta decisão. Uma decisão que não foi unânime. Michelle Bowman, uma das governadoras da Reserva Federal, votou contra, preferia só 25 pontos, mas, mais uma vez, o Jerome Powell disse que tinha sido uma discussão bastante construtiva relativamente a esta decisão de taxas de juros. Tivemos as projeções económicas do FED, que reviram o crescimento económico para este ano ligeiramente em baixo, de 2,1% para 2%. A inflação, por outro lado, o Core PCE Price Index, foi revisto ligeiramente em baixo, de 2,8% para 2,6%, e a taxa de desemprego subiu, digamos, face às previsões de junho, de 4% para 4,4%. Já na relação dos dot plots, contrariamente ao junho, que tínhamos aqui assim projeções da FOMC para apenas 25 pontos base até ao final do ano, já reparámos que depois foram um pouco diferentes, digamos, este trimestre, em setembro, já que primeiro tivemos um aumento de 50 pontos, e além destes 50 pontos, os dot plot agora projetam mais 2 cortes de 25 pontos, ou seja, projetam mais 50 pontos de cortes de taxa de juros até ao final do ano. Já relativamente a 2025, ela baixa, a taxa mediana baixa dos 4,1% para 3,4%, e para 2026, então, passa de 3,1% para 2,9% a projeção das taxas de juros nos finais desses anos. Portanto, com o FED a colocar um pouco mais baixo, digamos, a sua meta de taxa de juros neutra nos Estados Unidos. Ora, e tudo isto acabou por levar um mercado acionista, de alguma forma, a ganhos. Não foi consensual, tivemos aqui alguma volatilidade, tivemos na Ásia ganhos curiosamente bastante relevantes. Temos aqui o Nikkei a ganhar mais de 3% durante esta semana. Na Europa tivemos entre ganhos e perdas, ou com ganhos relativamente modestos, e aqui temos o Eurostoxx 50, que foi um dos índices que mais ganhou na Europa esta semana, a ganhar de 0,6%, enquanto nos Estados Unidos os ganhos foram relativamente comedidos. Tivemos Dow Jones e S&P 500 a registrar novos máximos históricos, e o Nasdaq a terminar a semana a ganhar 1,5%. Cá por Portugal, o PSI teve um pouco abaixo do desempenho dos restantes índices, com uma perda esta semana de cerca de 1,8%, pressionado por um lado pelo EDP Renováveis, que foi a que mais caiu esta semana, depois da que mais ganhou na semana passada. Esta semana perdeu 5,7%, enquanto o BCP foi a ação que mais ganhou esta semana no PSI, terminando com um ganho de 1,4% durante esta semana. No mercado cambial, como já provavelmente era de esperar, o dólar acabou por ser o grande perdedor desta semana. Mesmo assim, não houve uma grande volatilidade, nem perdas acentuadas. O euro-dólar subiu de 1,1070 à volta disso, 1,1070, 1,1075 dos níveis de abertura da semana, para fechar à volta de 1,1160. Curiosamente, também quem perdeu desta semana foi o iene japonês, com aquela voltinha mais dovish que nós já tínhamos referido relativamente por parte de Kazuo Ueda, por parte do governador do Banco Central japonês. Uma das moedas que mais ganhou esta semana, talvez com o risco, o sentimento de risco a voltar ao mercado, foi a coroa norueguesa. Por outro lado,
uma das também que mais perdeu em conjunto com o iene japonês e, digamos, impulsionado ou pressionado, neste caso, por os ganhos, pelos cortes de taxas de juros da Reserva Federal, foi o franco suíço. Nos mercados emergentes, o peso mexicano voltou a ser a moeda que mais perdeu, e perdendo contra o dólar cerca de 1,1% e um pouco mais contra o euro. Já o rand sul-africano, apesar de ter cortado 25 pontos na sua taxa de juro esta semana, continua a beneficiar, digamos, de algum arrefecimento do dólar, tanto em termos de valor do dólar como também da sua taxa de juro, o que levou o rand sul-africano a ganhar face ao dólar cerca de 2%, um pouco menos de 2%. Nos mercados das commodities, o ouro voltou a registrar novos máximos históricos, desta vez em torno de 2.625 dólares por onça, terminando a semana a ganhar 1,4%, isto obviamente impulsionado tanto pelos cortes de taxa de juro nos Estados Unidos, principalmente este forte corte de 50 pontos, como ainda pelo aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Tensões essas geopolíticas que acabaram também por levar uma vez mais o petróleo a ganhar. Foi a segunda semana consecutiva que os preços do petróleo ganharam, e esta semana com o Brent a ganhar cerca de 4%, um pouco mais de 4%, e o WTI um pouco abaixo disso. A próxima semana vai ser uma semana em que vamos ter inúmeras intervenções verbais por parte de membros do FOMC, vamos ter mais bancos centrais e vamos ter aqui assim alguns indicadores económicos que costumam de alguma forma dar aqui assim algum caminho, digamos, aos mercados em geral. Vamos começar pelos inúmeros as inúmeras intervenções que vamos ter por parte dos membros da FOMC, incluindo Jerome Powell, isto depois de uma decisão de 50 pontos de um dissidente, Michelle Bowman, e com a preocupação de manter o mercado em sentimento de risco, ou seja, não o levar para um sentimento de aversão ao risco ou de pânico, receando que o Banco Central esteja a adivinhar de alguma forma uma recessão, vai obrigar certamente a intervenções, de uma vez mais, no sentido de que a economia norte-americana continua bastante resiliente, e que o que foi feito na semana passada é, de facto, para manter a economia exatamente no ponto onde se encontra. Esta semana, em termos de dados, indicadores económicos, o grande indicador começa logo por ser, e já no primeiro dia da semana, os PMIs, portanto os dados da atividade económica privada a nível global. Obviamente que o maior impacto que ultimamente se tem sentido no mercado relativamente a este indicador acaba por ser na zona euro, em que esperamos, ou o mercado está a estimar de alguma forma, alguma continuação do recuo dessa mesma atividade económica, portanto pressionando mais uma vez o euro, e também nos Estados Unidos os mercados vão estar atentos aos mesmos PMIs, esperando também aqui assim algum recuo nos serviços e talvez um novo avanço no PMI industrial, embora continuando ainda a mostrar recessão neste sentido. Os mercados irão depois, entretanto, estar à espera dos dados da inflação, tanto na Europa, que vamos ter dados da inflação em Espanha e em França, que antecedem os da semana seguinte, os dados agregados da inflação na zona do euro, mas principalmente da medida preferida de inflação do FED, o Core PCE Price Index, onde o mercado vai estar bastante atento, principalmente depois do que temos tido desta reunião, em que, uma vez mais, inflação e emprego são os dois pontos fortes, digamos, para qualquer decisão da Reserva Federal. O mercado estima uma subida de 0,2% nos preços a nível mensal, com a inflação anual do PCE Core Price Index a manter-se nos 2,6%. Eu diria também que o mercado estará especialmente atento
aos dados semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego que saem à quinta-feira, que têm vindo a ter algum impacto nos mercados, principalmente no dólar e nas taxas de juros, nas yields obrigacionistas. Mais uma semana de bancos centrais e aqui o Banco do México provavelmente vai manter a sua taxa de juros nos 10,75, depois de alguma agitação nos mercados cambiais, e nomeadamente no peso mexicano, que tem vindo a registrar algumas perdas. O Banco Central Sueco, o Riksbank, deverá continuar como um dos bancos mais dovish, os principais das economias desenvolvidas, deverá manter essa toada dovish, deverá voltar a cortar taxas de juros e a indicar que continuará a cortar taxas de juros até ao final do ano. Estamos a falar de que vai cortar a taxa de juros de 3,5 para 3,25. O RBA deverá manter a sua taxa de juros inalterada a 4,35 e provavelmente Michel Bullock vai continuar a dizer que poderá tanto manter como subir taxas de juros, como cortar essas mesmas taxas de juros depois de mais dados fortes do mercado de trabalho e uma inflação a continuar acima das projeções do próprio RBA. Por fim, no Banco Nacional da Suíça, este senhor Thomas Jordan vai liderar a última reunião no Banco Nacional de Suíça, anunciou a sua saída para este mês e, portanto, para o próximo mês vai ser substituído pelo seu vice-presidente atual. E o mercado está à espera que o Banco Nacional Suíço corte a sua taxa de juros uma vez mais, a terceira vez, desta vez de 1,25% para 1%. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!